Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição deste sábado, esse sábado amargo, né, para o torcedor do Vasco, claro, todo mundo ainda bastante chateado, não só com o resultado de ontem, né, com a derrota do Vasco perante ao CSA pelo Campeonato Brasileiro Série B em São Januário, mais um vexame que o Vasco protagonizou na temporada. Não só chateado pela derrota, né, mas chateado também por toda essa temporada que foi uma vergonha, uma temporada que com toda certeza é a pior da história do Vasco, né, a pior temporada da história do Vasco. Bom, a gente vai conversar ainda um pouco aqui sobre essa situação, sobre o jogo de ontem, que pode acarretar em mais prejuízos ao Vasco, né, o Vasco pode acabar perdendo mando de campo aí por conta de objetos arremessados dentro de campo após a partida ali, né, quando os ânimos estavam um pouquinho mais exaltados. Vamos falar também de um possível prejuízo que o Vasco pode ter caso, aliás, possível não, né, se o Vasco permanecer na Série B, terá um prejuízo aí gigantesco, né, nas suas contas. E bom, antes de rodar a vinheta, já explico que tá sem cenário, né, aqui como vocês podem perceber, uma parede branca aí atrás, porque eu estou no Espírito Santo, como eu falei várias vezes aí durante a semana, que durante essa semana, né, eu passarei no Espírito Santo, então os vídeos serão aqui sem o nosso tradicional cenário do canal. A gente vai fazer um pouquinho aqui no improviso, mas estaremos aqui diariamente também falando sobre o nosso Vascão, beleza? Então depois da vinheta a gente começa, deixa o like aí que é importante, se inscreva aqui no canal e a vinheta rodou. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E, cara, te falar que é difícil, tá? É difícil até produzir conteúdo sobre o Vasco aqui na internet. É difícil ligar a câmera e falar qualquer coisa, porque o sentimento é de total frustração. Um sentimento de tristeza mesmo. O que eu pude perceber ontem em São Januário, que o Vasco já decepcionou tanto o seu torcedor, e o torcedor que já fez tudo, né? O torcedor que, mesmo com esse elenco aí que não merece nada, o torcedor fez rua de fogo, lotou aeroporto no Nordeste, né? Lotou aqui no CT antes da viagem ali contra o Náutico, né? Que eles recompensaram entregando um jogo que estava ganho. Lá em São Luís, quando a torcida lotou o aeroporto, eles recompensaram perdendo o jogo com um jogador a mais. Enfim, a torcida faz de tudo, né, cara? O torcedor do Vasco faz de tudo para tentar, de alguma forma, mostrar para esses jogadores incapazes que o Vasco é uma instituição gigantesca, né? Que eles representam milhões, mas nada disso adianta, né? Nada disso adianta, é um time completamente fracassado, é um time que respira fracasso e que mostrou durante toda a temporada que é incapaz de, mesmo numa Série B de Campeonato Brasileiro, se sobressair contra os adversários. Então o torcedor, cara, já fez tanta coisa, já tentou de tudo, que ontem pareceu que o sentimento de revolta, que é claro que tá dentro de todo mundo, né, essa revolta por tudo que aconteceu nessa temporada, mas o torcedor não conseguiu nem extravasar essa revolta, que ficou anestesiado, assim, sem conseguir acreditar no absurdo que estava acontecendo, né? E é preocupante quando você deixa de ficar revoltado, quando você deixa de ficar pé da vida e passa a ficar triste, né? Porque esse é o sentimento que a maioria do vascaíno tem hoje. Eu também tenho esse sentimento de tristeza com tudo que está acontecendo e por essa temporada aí completamente frustrante que aconteceu em 2021. Bom, e tem aquele ditado, né? Tudo que está ruim pode piorar. E no Vasco, então, isso acontece com toda a frequência. Uma matéria hoje que surgiu aqui, que saiu, né, na verdade, no Globo Online, no jornal o Globo, que diz o seguinte, está aparecendo aí na sua tela: o Vasco prevê uma redução de 78 milhões em arrecadação caso permaneça na Série B em 2022. Ou seja, mais um prejuízo, né? Um prejuízo agora de 78 milhões de reais. Com a queda para a Série B na temporada passada, né, para esse ano de 2021, o Vasco já perdeu 100 milhões. E aí, permanecendo na Série B para 2022, o Vasco perderia mais 78 milhões. Ou seja, um prejuízo aí em 2 anos de quase 200 milhões de reais. E aí eu te pergunto, né? Como entregam as finanças do Vasco, né, toda a caneta do Vasco, para uma situação de austeridade comandada ali pelo Adriano Mendes, que estava ali inclusive fazendo parte da gestão Campelo, que na teoria, né, a austeridade não para gastar bem o dinheiro, para resolver as receitas do clube,
e por conta do fracasso desse projeto de austeridade, por conta desse fracasso em 2 temporadas, né? Porque ele também participou saiu ali depois no meio do caminho, mas participou da anterior, depois voltou faltando alguns jogos aí no campeonato. Então, com esse fracasso, né, desse projeto Adriano Mendes, o Vasco vai ter um prejuízo de quase 200 milhões de reais. Então, que economia é essa? É prejuízo. Na matéria aqui diz o seguinte, que a maior perda será nos direitos de transmissão. Se o Vasco estiver na Série A em 2022, o Vasco estima receber 81 milhões da TV. Se não tiver, estima receber 41 milhões, praticamente a metade, né, desse valor. Então é um prejuízo assim fora do comum, né, que é inacreditável. E a gente sabe aqui que o acesso está muito complicado. O Vasco praticamente tem que vencer todos os jogos até o final da temporada, os 6 jogos, né, que restam na Série B para conseguir o seu acesso. E bom, o time não venceu 6 jogos seguidos da temporada toda. Acreditar que vai vencer 6 jogos seguidos agora é acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, enfim. Como eu falei aqui nos 2 últimos vídeos, para mim já era. Se acontecer do Vasco subir, vai ser um milagre assim, pra gente, reverenciar o santo para sempre, né? Porque, sinceramente, acho beirando impossível, assim, muito improvável. E bom, as notícias ruins também não param, né? Já falei aqui desse prejuízo aí de 78 milhões caso o Vasco não consiga subir. O Vasco pode ainda nessa temporada, né? Ainda para essa Série B, o Vasco tem mais 3 jogos em São Januário, mas o Vasco corre o risco de ser punido, né? A gente não sabe aqui se a punição vai ser multa, se a punição vai ser perda de mando de campo, qual vai ser essa punição, se a punição realmente vai acontecer, mas o árbitro da partida entre Vasco e CSA, o Marielson Alves, da Bahia, ele relatou na súmula que foram arremessados ali objetos, copos, teve um sinalizador também ali que foi arremessado, e ele relatou isso na súmula, o que pode acontecer, pode acarretar numa punição do Vasco. O Marielson escreveu o seguinte aí na súmula: após o segundo gol da equipe visitante, aos 38 minutos do segundo tempo, a torcida da equipe mandante, que se encontrava nas arquibancadas atrás dos bancos de reservas, arremessou objetos como copos plásticos contendo líquidos e latas de cerveja. Relato que os objetos lançados não atingiram nenhuma pessoa no gramado. Esse último relato aqui pode amenizar um pouquinho, né? Porque se atinge alguém, meu amigo, aí realmente ia dar um merdelê do cacete e com certeza o Vasco seria punido. Como não atingiu ninguém, talvez essa punição seja uma multa, né? O Vasco seja multado ali, que aí dos problemas seria o menor. Recebe uma multa, paga a multa e pronto. Mas se acontecer uma perda de mando de campo, pode ser que o Vasco nessa reta final de Série B ou tenha que jogar com os portões fechados ou tenha que levar o seu jogo para outro estádio fora do Rio de Janeiro. Se levar para fora do Rio de Janeiro também, meu amigo, se botar em outro lugar também, a torcida tá aí para o Vasco não joga fora de casa no Brasil, né? O Vasco joga fora do Rio de Janeiro, mas fora de casa nunca joga. O Vasco sempre joga em casa, mas como o senhor Marielson relatou na súmula, o Vasco pode sim ser punido, mas a tendência, eu acho que a punição deve ser realmente a multa. E enfim, vou ficando por aqui, né? Vou ficando por aqui. Agradeço você que mesmo nesse sabadão aí ainda tirou um tempo para ouvir qualquer coisa sobre o Vasco, né, meu amigo? Porque eu sei que é difícil. Eu sei que você tá magoado, eu também tô magoado, chateado, decepcionado. É difícil criar conteúdo sobre o Vasco também, é muito difícil, é desanimador, mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Você do outro lado também é uma forma de amizade, de desabafar sobre o Vasco, de lamber as feridas, e estamos aqui junto nesse sofrimento. E é isso, né? Um abraço, tamo junto, bom final de semana. Amanhã acredito que eu volte aqui para falar mais sobre o nosso Vascão. Tamo junto, um abraço.